Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Estamos estudando a revista da CPAD Lições Bíblicas, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, que é a revista utilizada nas classes de escola bíblica dominical, nas Assembleias de Deus espalhadas por todo o Brasil. E hoje vamos estudar a lição de número 4, um tema precioso, a sabedoria divina. Tópico 1, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. 2, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. 3, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Não sai daí porque nós vamos aprender o que Paulo ensinou a respeito do que é a verdadeira sabedoria. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que tem nos acompanhado aqui em nosso canal, que tem espalhado esse link para outras pessoas, que tem pedido para as pessoas se inscreverem. Eu quero mais uma vez insistir com você. Por favor, está assistindo essa aula? Está gostando? Está te abençoando? Se inscreve em nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem às nossas aulas ainda não são inscritas em nosso canal. Nos ajuda, nos apoia, nos faz cada vez mais motivados em saber que nós estamos atingindo mais e mais pessoas, que estamos simplificando o estudo da palavra de Deus e fazendo o nome de nosso Senhor Jesus exaltado, conhecido e cada vez mais glorificado. Vamos estudar? O texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A síntese da lição de hoje é: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, dos versículos 18 ao 25. Vamos ler? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que passagem maravilhosa. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, pedir a sabedoria de Deus, que Ele ilumine a nossa mente para a aula de hoje. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ilumina, abre o nosso entendimento, faz com que esta palavra penetre nos corações e frutifique, Senhor. Abençoa este irmão e essa irmã que acompanha conosco esta aula, em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam que para abençoar a vida de vocês, nós disponibilizamos os slides que nós estamos projetando aqui nesta aula, que foram confeccionados com muito carinho pela nossa irmã Caroline Esperança. Se você precisa de um serviço de design gráfico para a tua igreja, essa irmã pode ajudar você. Ela tem abençoado o nosso canal e nós queremos abençoar a vida dela também, divulgando para você esse serviço que pode ser um diferencial lá na tua igreja. Então você pode pegar esse slide, trabalhar na tua classe, você pode transmitir para outras pessoas, não tem problema nenhum.
Nós estamos fazendo isso para abençoar a tua vida e queremos também que você abençoe a vida de outras pessoas. Combinado? Queridos, a lição de hoje é uma lição muito especial, porque nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre sabedoria. No entanto, Paulo vai tratar aqui sobre um aspecto diferenciado. Paulo vai contrastar a sabedoria humana com a sabedoria divina. E é importante, eu sempre chamo a atenção de vocês para a questão do contexto. Precisamos entender por que Paulo está falando isso para esses irmãos. Por que Paulo está falando isso na carta dele aos irmãos de Corinto. Precisamos perceber, primeiro, onde ficava a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ficava na Grécia. E a Grécia é muito conhecida pelo quê? Pela sua filosofia, pelo ensino, pela sabedoria. Quando se pensam em homens sábios, nos maiores filósofos da história, você com certeza vai lembrar Sócrates, Platão, Aristóteles. Você vai lembrar dos grandes pensadores, dos grandes filósofos gregos. Então aquela cidade de Corinto, que era uma cidade importante comercialmente, tinha muito movimento, tinha posição estratégica importante, tinha um grande templo de Afrodite e adoração, era habitada e frequentada por muitos dos julgados mestres, por muitos dos julgados sábios, que dominavam a arte da retórica, que dominavam a arte do diálogo, que dominavam a arte e a ciência da filosofia. A questão de argumentar, a questão de entender questões difíceis de serem compreendidas era debatida no meio da filosofia grega. Então aquela cidade era muito importante e muito conhecida nesse aspecto. Então eram pessoas que se vangloriavam da sabedoria humana. Eles batiam no peito e diziam: nós somos muito inteligentes, nós detemos a sabedoria grega, a filosofia grega. E é importante ressaltar que Paulo não era um dos expositores, um dos pregadores mais eloquentes que a palavra revela para nós. Um pregador muito eloquente que a palavra revela para nós era Apolo. Paulo, ao contrário, chegou ao ponto de ele escrever na sua segunda carta aos próprios irmãos de Corinto que muitos falavam dele, que ele não tinha uma aparência que impressionava, muito menos um discurso poderoso. Isso você pode encontrar em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 10, que diz assim, eu vou ler exatamente na Almeida Revista e Atualizada. Porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. Dessa forma era que os cidadãos ali de Corinto se dirigiam a Paulo. Paulo, então, não impressionava na sua aparência, Paulo não impressionava nos seus discursos. Na verdade, as suas cartas pareciam ser mais poderosas do que os seus discursos. Então ele fala que o importante não é se vangloriar na sabedoria humana, mas importante era reconhecer, aprender e ser alcançado pela verdadeira sabedoria divina. E Paulo, nesse discurso que lemos na leitura bíblica de hoje, ele se remete a Isaías 29:14 para mostrar à igreja que o pensamento de Deus é contrário ao pensamento desse mundo, a sabedoria humana. Somente o Pai pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que ninguém pode fazer. E já já nós vamos falar sobre um problema, sobre uma heresia que dominava lá em Corinto, que era o pensamento gnóstico, o gnosticismo. Vamos já aprender o que era isso. E então o apóstolo Paulo mostra aos coríntios que a salvação só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. A verdadeira sabedoria era aquela que vinha da parte de Deus. Tópico de número 1. A cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. Subtópico 1. A cruz de Cristo é sabedoria para o mundo. Perceba que ali naquela igreja, quais são os três públicos principais que nós encontramos ali?
Nós tínhamos o primeiro público-alvo, que eram os judeus, que nós já falamos em aulas anteriores, que a maioria dos judeus não recebeu bem a mensagem de Paulo sobre Jesus Cristo, porque os judeus esperavam o quê? Um Messias conquistador, um líder revolucionário que os iria libertar do Império Romano. Então, para os judeus, Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho não era uma mensagem convincente. Eles queriam sinais messiânicos, sinais de um libertador, sinais de um revolucionário. Os judeus, portanto, não aceitavam a mensagem de Cristo. O segundo público-alvo ali eram os moradores ali daquela região que não eram judeus, que eram os gregos. Então nós percebemos que os gregos tinham a sua sabedoria, e quando estudamos a mitologia grega, nós percebemos a forma como os deuses se relacionavam com a humanidade. Os deuses, em sua posição absoluta de total governança, não admitiam serem contrariados pela humanidade. A desobediência humana era punida severamente pelos deuses da mitologia grega. No entanto, Jesus Cristo é apresentado por Paulo como Deus. Paulo apresenta um Deus que, ao perceber que o homem pecou contra ele, o próprio Deus acha uma solução. O seu filho vir a esta terra e morrer por este homem que desobedeceu a Deus. Os gregos não entendem aquilo. Não faz o mínimo sentido, porque na verdade quem deveria ser punido era quem desobedece e não o próprio Deus. Porque quando Deus Pai manda o seu filho Jesus, que também é Deus, o próprio Deus estava sendo punido naquela que seria a consequência da desobediência do homem. Portanto, o sábio grego não aceitava a mensagem do Evangelho. Além disso, tínhamos ali o Império Romano, e os romanos também eram um público importante para a divulgação do Evangelho. Mas perceba, quando Paulo apresentava Jesus, os romanos lembravam quem foi Jesus. Jesus foi aquele julgado por Pôncio Pilatos, condenado à cruz do Calvário. Para os romanos, a cruz era símbolo de condenação. Apenas os criminosos mais perigosos, inimigos políticos, inimigos do império ou aqueles realmente que não tinham mais jeito para a sociedade eram condenados à morte da cruz. Então, quando Paulo apresenta Jesus, os romanos pensam assim: como pode Deus ter sido condenado ainda mais em uma condenação julgada tão grave, uma condenação muito grave, que era a morte de cruz. Portanto, não se esperava um Messias crucificado. Portanto, não se esperava um Deus que tinha morrido na cruz do Calvário. Portanto, não se concebia admitir que Jesus Cristo era Deus. Paulo, então, tinha muita dificuldade de emplacar o discurso do Evangelho, porque as pessoas simplesmente, ao raciocinar humanamente, seja por meio do legalismo judaico, seja por meio da filosofia grega, ou seja pelo conhecimento legal dos romanos, era impossível conceber na inteligência, no raciocínio e na sabedoria humana que Jesus Cristo era Deus. No entanto, Paulo apresenta que a verdadeira sabedoria era justamente o Cristo crucificado. Era aceitar a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, e compreender que Jesus Cristo é o maior presente que Deus deu para a humanidade. Subtópico de número 2, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Então, quanto para os judeus, para os gregos, para os romanos que não aceitavam Jesus Cristo como Messias prometido, como Deus enviado a esta terra, tinham um problema com isso. A questão de ter Cristo morrido na cruz, a questão de ser a figura de Jesus, o servo sofredor, de Isaías 53, ser um problema para aqueles que não aceitavam a Jesus, para aqueles que aceitavam, para aqueles que reconheciam o Evangelho, para aqueles que entendiam que não era necessário sabedoria humana, que, na verdade,
A sabedoria humana era incapaz de atingir a esse nível, que o Deus que nós servimos é o absurdo, aquele que não pode ser explicado. Esses se rendiam ao amor de Deus, se rendiam à sabedoria de Deus e aceitavam a Jesus. Para estes, Paulo fala que é poder de Deus. Poder para quê, querido? Poder para mudar sentença. Nós sempre falamos que o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é amor. É verdade, Deus é amor. No entanto, Deus também é justiça. Perceba que quando o homem pecou, lá registrado em Gênesis capítulo de número 3, ali havia assinado uma sentença de condenação. O fruto do pecado é a morte. O homem foi feito para ser imortal. Por quê? Ele tinha acesso lá no jardim do Éden à árvore da vida. Ele não conheceria a morte. Mas a partir do momento que ele peca, que ele é expulso do jardim do Éden, o próprio Deus coloca arcanjos para o homem não ter acesso à árvore da vida. Portanto, agora o homem vai saber o que é morrer. A condenação do pecado é a morte do homem. No entanto, não apenas a morte carnal, porque por conta da desobediência e do pecado, o homem também é condenado à morte espiritual, à morte eterna, ao inferno. Perceba que o homem não foi feito para ser eterno. Eterno somente Deus, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. Deus não existe, Deus é. Deus não é imortal, Deus é eterno. Essas características são importantes para que nós venhamos diferenciar Deus e o ser humano. O ser humano foi concebido por Deus para ser imortal. Por conta do pecado, ele morre e também está sujeito ao inferno. Mas a cruz de Cristo é poderosa o suficiente para satisfazer a justiça de Deus. E isso é importante. Deus sacrificou o seu Filho unigênito em nosso lugar. Foi um sacrifício que chamamos de sacrifício vicário ou sacrifício substitutivo. Era para que nós morrêssemos, era para que nós fôssemos condenados, mas Cristo morreu em nosso lugar. Por causa disso, nós não seremos mais condenados à morte eterna, porque quando nós aceitamos a mensagem poderosa de Jesus e da cruz do Calvário, nós temos acesso novamente a Deus e ao partirmos dessa vida, iremos morar com o Senhor na pátria celestial por toda a eternidade. Seremos mais uma vez imortais ao lado do nosso Mestre. Portanto, nós somos justificados pela cruz de Cristo. E o que é a justificação? Nós fomos tornados justos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Não há nada de atos que eu possa fazer para me justificar diante de Deus. Eu sou justificado diante de Deus pelo ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que no meu lugar pagou a minha dívida e revogou a minha sentença de condenação eterna. Então, querido, que mensagem poderosa! É essa mensagem que o apóstolo Paulo estava levando para os coríntios, mas que a sabedoria humana não era capaz de compreender. Subtópico de número 3, a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Interessante que quando Paulo escreve aos Romanos, eu gosto muito dessa carta, porque é uma carta rica. Quer estudar teologia profundamente? Estuda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É uma verdadeira aula de teologia, uma verdadeira aula sobre Deus, sobre justificação e eleição, que eu tenho a certeza absoluta que você vai aprender muito. E nesta carta, lá no capítulo 1, versículo de número 21, Paulo fala bem assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E é importante ressaltar que no capítulo 1 de Romanos, Paulo vem trazer o conceito de revelação natural de Deus. Ou seja, nós podemos perceber, conhecer sobre Deus, os atributos de Deus por meio da criação. Quando eu olho a natureza, quando eu contemplo tudo que está ao meu redor,
eu percebo a grandiosidade de tudo que me cerca e eu posso ver os atributos de Deus. Quando eu olho, por exemplo, um animal que me serve com tanta lealdade, como aquele animal que você tem de estimação na tua casa, que é teu companheiro, que é teu amigo, você vê como Deus é perfeito e a natureza é perfeita, que aqueles animais são tão leais e bondosos para conosco. Quando eu contemplo as belezas das montanhas, das cachoeiras, eu percebo a perfeição que tudo está ali encaixado da melhor maneira, porque um Deus todo-poderoso e perfeito fez tudo aquilo. Então, Paulo fala que quando nós contemplamos a natureza e a criação, nós podemos perceber a Deus. E Paulo ali estava fazendo a acusação, porque mesmo aqueles que contemplaram, que perceberam a existência de Deus, não reconheceram Deus, não quiseram servir a este Deus. Portanto, uma coisa é reconhecer a existência divina, outra é se submeter e glorificar a Deus como soberano e Senhor. Eu quero apenas fazer um parêntese aqui. Quando nós falamos de revelação natural de Deus, eu quero dizer que eu posso enxergar os atributos de Deus na natureza. Eu posso enxergar que houve ali um arquiteto maior, um arquiteto do universo, um criador de todas as coisas. Não quer dizer que Deus está na natureza ou que Deus pode ser adorado quando eu adoro a natureza. Aí são conceitos que não podem ser seguidos pelo cristão. Isso é o que chamamos de panteísmo ou paniteísmo. É quando eu adoro a natureza achando que estou adorando a Deus. Ou quando eu adoro a natureza porque ali existe algo de Deus para ser adorado. Então não é essa a nossa concepção de contemplação. Eu contemplo para enxergar os atributos de Deus, para enxergar que houve ali um Criador, mas eu não direciono a minha adoração para a natureza. Eu adoro ao Criador, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo enfatiza aos crentes da igreja de Corinto a necessidade de reconhecerem a glória de Deus, serem gratos por tudo que ele tem proporcionado e em tudo glorificarem o nome dele. E Paulo, mais uma vez, ressalta, remetendo lá ao Antigo Testamento, dizendo que um dia Deus destruirá a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Não adianta se apoiar em mera sabedoria humana. O que realmente importa é a sabedoria divina, aquela que pode mudar vidas, aquela que pode transformar. E é a cruz de Cristo a revelação dessa sabedoria. Você ainda não entregou sua vida para Jesus? Entregue a sua vida para Jesus hoje. A mensagem da cruz é tão poderosa que pode mudar a tua vida. O destino eterno pode ser mudado se você aceitar a mensagem de Cristo para a tua vida como teu único e suficiente Salvador. Se renda ao nosso Jesus. Pense uma coisa comigo. O que a cruz de Cristo representa para você? Cremos que a cruz de Cristo, loucura para o mundo, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem em Jesus. Eu acredito no poder da cruz de Cristo. Mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudou a tua vida também. Glórias ao nosso Deus pelo sacrifício de Jesus. Então agora que nós cercamos bem tudo que estava ali envolto na mensagem de Paulo, na cidade de Corinto, e de tudo que envolvia ali os pensamentos dos gregos, dos romanos e dos judeus, poderemos até passar um pouco mais rápido sobre os outros tópicos dessa lição, para que você aproveite melhor o tempo com aqueles que você também vai passar esse conhecimento. Tópico de número 2, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Subtópico de número 1, não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. Perceba que os judeus não aceitavam a sabedoria de Deus porque eles pensavam que a sabedoria real era eu conhecer a lei, era eu ser um verdadeiro legalista, está ali, é a lei, eu estou obedecendo a lei, e por causa dessa obediência da lei, eu sou justificado. E a justificação não era pela lei, nunca foi, nem no Novo Testamento,
tampouco no Antigo Testamento, que nós costumamos ouvir algumas pessoas falando o seguinte: Antigo Testamento era lei, Novo Testamento é graça. Querido, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sempre foi graça. A verdade, quando Deus criou o homem, ele já tinha, antes da criação, o plano para salvar este homem. Apocalipse vem falar acerca do livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. Ou seja, tudo foi criado já sob o plano de Deus para salvar a humanidade. Então, a sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, para o partilhar do sofrimento de Jesus e também para uma vida transformada. Isso que é verdadeira sabedoria, é o saber que um Deus todo-poderoso foi capaz de encarnar na pessoa de Jesus, morrer por amor, e que tudo isso foi para me dar a justificação pela graça, um favor imerecido. Eu não mereço, eu recebo isso. Eu partilho dos sofrimentos de Jesus. Eu vou contar essa história enquanto eu viver. Vou pregar essa palavra enquanto eu viver. E eu tenho a certeza que a minha vida é transformada e a vida também das pessoas com quem eu compartilhar essa palavra. Essa é a verdadeira sabedoria. E não o que muitos judeus defendiam, que a verdadeira sabedoria estava no cumprimento da lei e assim a sua auto-justificação. A justiça própria não poderia ser adquirida dessa maneira. Na verdade, não há justiça própria. A justiça está nos atos, méritos totais, absolutos de Jesus Cristo. Uma coisa, Paulo enfatiza aqui nessa lição, eu queria chamar a tua atenção. Querido, a vida é breve. Mais do que nunca nós estamos vendo isso. Eu sei que você já conhece pessoas que perderam alguém durante esse momento difícil. Talvez você tenha perdido alguém. Talvez você tenha passado pelo vale da sombra da morte. Queridos, precisamos pensar sobre a finitude humana. Na verdade, eterno é Deus. Nós vamos compartilhar da sua eternidade se nós nos rendermos a Jesus. Se nós declararmos a nossa fé ao Senhor Jesus. Aí sim, queridos, nós teremos a oportunidade de gozar a eternidade ao lado de Jesus. E talvez esse seja o maior ato de sabedoria que você vai praticar em toda a sua vida. Entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Precisamos pensar que nós vamos passar. Como o nosso irmão Tiago fala, a vida é um sopro, querido. A vida é uma neblina que aparece e depois desaparece. Você já pensou sobre isso? E se hoje for o teu último dia de vida, você está pronto para enfrentar a eternidade? Querido, após a morte só há dois caminhos: ou vida eterna ao lado de Jesus, ou condenação eterna, infelizmente, no inferno. Então precisamos pensar nisso. Precisamos pregar a palavra para as pessoas que nos cercam. Precisamos abençoar o maior número de pessoas. Portanto, quer abençoar alguém? Passa esse link para alguém. Vamos falar de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa precisa ouvir que se ela não entregar a sua vida, que ela não confessar Jesus, ela vai para o inferno. E nós precisamos estar prontos e preparados para encontrarmos com a morte. Porque depois da morte segue-se o juízo. Não há segunda chance, querido. A chance é agora. E mais do que nunca nós estamos percebendo que essa chance pode acabar a qualquer momento. Subtópico número 2, a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. E aqui nós vamos falar a respeito do gnosticismo, porque alguns gregos ali batiam no peito por acharem que a verdadeira sabedoria havia sido encontrada pela iluminação da mente, do conhecimento, e isso traria um espírito elevado que era realmente a verdadeira redenção. O gnosticismo ensinava que a salvação viria pelo conhecimento, pela iluminação do entendimento, pela sabedoria, a palavra. E é importante nós percebermos que o gnosticismo ele é fortemente combatido
nos evangelhos, pela patrística e ao longo de toda a história do cristianismo, porque o gnosticismo fazia a separação entre o carnal e espiritual. O carnal era totalmente deplorável, o espiritual era santificado, e nós só podemos transitar entre o mundo carnal condenado e o espiritual santificado por meio da iluminação do conhecimento. Portanto, a salvação viria pela sabedoria adquirida. E os gregos achavam isso por meio das ideias do gnosticismo, como eles tinham alcançado um nível de sabedoria diferenciada no meio de todos aqueles povos que os cercavam, eles achavam que tinham garantido a sua salvação. No entanto, quando o Evangelho de João é escrito, o apóstolo a quem Jesus amava já começa falando a respeito do Logos, da palavra. No início era o verbo, era o Logos, era a palavra. E a palavra, o Logos, o verbo era Deus e estava com Deus. Por meio dele tudo se fez. Perceba que o cristianismo é vinculado obrigatoriamente com o criacionismo. Não há como dissociar, porque se eu acredito em Jesus, acredito que ele é o Logos, que ele é a palavra, eu acredito que ele criou todas as coisas. Além disso, João fala que este Logos, que essa palavra, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele está destruindo o gnosticismo. Ele fala que a salvação não vem pelo conhecimento humano, mas pela verdadeira palavra que é Jesus Cristo. Além disso, ele fala que Jesus era tanto homem quanto Deus. Ele era carne e ele também era espírito. Era 100% homem e 100% Deus. Perceba como João está atacando diretamente o gnosticismo. Além disso, nas suas epístolas, João também trata a respeito disso. João vai falar que nós o conhecemos, falando a respeito de Jesus, que nós o tocamos, que nós o sentimos, ou seja, ele está falando Jesus era carne, mas também era Deus. Ele era o Deus Todo-Poderoso encarnado no meio do seu povo. Era por causa desse atrito com aqueles que tinham muito a se orgulhar da sabedoria humana, que, como falei anteriormente, que Paulo trata em sua segunda carta aos Coríntios, que considerava inclusive o discurso de Paulo muito fraco, muito frágil. Eles se achavam superiores em sabedoria a Paulo, eles não aceitavam a mensagem trazida pelo apóstolo. No entanto, Paulo não desanimava. Paulo continuava pregando, dizendo: ei, não é sabedoria humana, o que nós precisamos é revelação da cruz de Cristo. Não é a sabedoria que salva, o que salva é a cruz. Você não se justifica por obras, você é justificado pelo ato de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Subtópicos de número 3, Cristo, verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Paulo identifica claramente Cristo como a sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Paulo está mais uma vez falando que de forma natural nós não vamos entender. De forma natural nós não vamos compreender. Querido, perceba que a nossa fé, ela é lógica. A nossa fé não pode ser sem lógica. A nossa fé não pode ser contra a lógica. Mas a nossa fé não para na lógica. A nossa fé é supralógica. Porque há coisas que só podem ser explicadas por meio do salto da fé. Creia, querido, que a cruz de Cristo foi capaz de anular a tua condenação eterna e o que você precisa é crer em Jesus Cristo. Não se orgulhe da sua sabedoria humana. O que você precisa se orgulhar é que você serve a um Deus que foi capaz de entregar a sua vida por você. Tanto judeus que não receberam a Jesus, quanto romanos, quanto gregos achavam que aquele Deus apresentado era um Deus fraco, porque morreu condenado em uma cruz, era um criminoso. E aí Paulo fala o seguinte: o que para o ser humano é fraco e sem vida, para Deus é o que proporciona a vida. Jesus foi feito espírito vivificante e que garante a ressurreição dos salvos. Portanto, a morte trouxe vida
E assim como Cristo ressuscitou, eu e você ressuscitaremos também para encontrar com Jesus e vivermos ao lado dele na pátria celestial para sempre. Eu estarei lá. Eu quero ver você lá também. Estaremos juntos lá em nome de Jesus. Pense comigo, a verdadeira sabedoria vem do alto, vem de Deus. Jesus Cristo é a revelação plena da sabedoria do Pai Celeste. Querido, precisamos buscar ser sábios aqui, precisamos ler, precisamos estudar, mas, querido, nada se compara à beleza da cruz de Cristo, a beleza da sabedoria de Deus em mostrar para nós que nada daquilo que nós possamos fazer poderia nos salvar, somente Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Tópico de número 3, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Subtópico 1, o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Em João capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele fala o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Perceba que este era um obstáculo, porque para reconhecerem Jesus Cristo como o único caminho para Deus, eles precisavam aceitar a mensagem da cruz. E é interessante quando nós estudamos, por exemplo, a época da Reforma Protestante, nós percebemos que Lutero desenvolveu o que foi chamado de teologia da cruz, porque ele contrapôs a teologia da cruz com a teologia da glória. E ele falou que teologia da glória era entender, tentar explicar Deus e o seu plano por meio da concepção e inteligência humanas. Qualquer esforço era ineficaz. É o que ele chamou, portanto, de teologia da glória. E teologia da cruz era enxergar Deus, contemplar Deus e o seu plano por meio da cruz de Cristo. O Deus que se revelou na cruz também estava revelando o Deus oculto, ou seja, a pessoa do Pai, o Deus abscôndito no escândalo paradoxal da cruz de Cristo. Assim falou Lutero a respeito da teologia da cruz, que a cruz seria um paradoxo. O que os outros contemplariam como morte, nós, aqueles que recebêssemos a mensagem, contemplaríamos, receberíamos como vida e vida eterna. É um paradoxo para a mente humana, mas é um privilégio para aqueles que creem. Por isso que Paulo afirmou que sua pregação não consistiu em sabedoria de palavras. E isso era uma afronta para a cidade de Corinto. Paulo precisava insistir nisso, dizer assim: pessoal, ou judeus, ou romanos, ou gregos, não tentem racionalizar, vocês não vão entender. Apenas aceitem a cruz de Cristo, apenas aceitem este presente e vocês vão ver o quanto a vida de vocês vai mudar completamente, porque o Evangelho é poder de Deus. Na cruz de Cristo os valores são transformados, pois o Senhor transforma fraqueza em força, pois chama forte o que o mundo considera fraco e transforma força em fraqueza, pois chama fraco o que o mundo considera forte. Paulo afirma que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos na cruz de Cristo. Que lindo, não é, querido? Subtópico de número 2, o salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Na verdade, a cruz é o antídoto para o orgulho. Quando nós nos humilhamos e aceitamos que não há nada que podemos fazer para sermos justificados, que o mérito é de Jesus, que o próprio Deus providenciou a reconciliação para consigo mesmo, nós estamos realmente nos sujeitando totalmente a Deus, humilhando a nossa inteligência, dizendo assim: eu não preciso entender, eu preciso acreditar, confiar, dar o salto de fé e tomar posse desse presente precioso. Em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que isso é a coisa mais bela de se ler, de se falar e de se compreender. Quer ser uma pessoa sábia e diferenciada de verdade? Comece temendo a Deus.
Comece entendendo que você faz parte de um plano maior, que tem um plano espiritual que está ao nosso redor. Você só está vendo aquilo que é carnal, mas tem muito mais no plano espiritual que o Senhor tem a mostrar para você. Além disso, a cruz de Cristo nos mostra que não há nada que nós fazemos que nós possamos nos gloriar. Nada nós podemos nos glorificar. Pelo contrário, toda a glória é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Não esquece dessa passagem. A cruz de Cristo é o antídoto para o orgulho. Seja humilde e aceite que toda obra na tua vida, quem opera é Jesus Cristo. Subtópico de número 3, a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Portanto, não há nada que o homem possa fazer. A única coisa é se render à cruz e dizer, realmente, toda a glória de Deus está revelada na cruz, do Deus que se fez homem, encarnou e morreu por toda a humanidade. E por causa disso, mudou a minha história, mudou a sua história. Isso é glória de Deus. Deus é glorificado no sacrifício de Jesus Cristo. A glória toda é dele. Reflita sobre isso, querido. Reflita o preço que foi pago por você na cruz do Calvário. Nós sempre costumamos falar o seguinte, é graça, mas não foi de graça. Um preço alto foi pago, e esse preço foi a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pense comigo, o orgulho é fatal na vida do crente. O crente maduro que teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado somente para a glória de Deus. Não temos do que nos orgulhar, somos servos, precisamos servir uns aos outros com humildade, vivendo cada dia como se fosse o último, porque nós somos seres finitos e mais do que nunca essa verdade tem sido escancarada diante dos nossos olhos. Então o que precisamos é enxergar que Deus é soberano, continua no controle da história e a maior sabedoria que um dia podemos receber é temer ao Senhor, aceitar a mensagem da cruz de Cristo e termos a nossa vida transformada. Que Deus abençoe a tua vida. Eu queria que você guardasse 3 coisas no teu coração para concluirmos essa lição. Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz do Cristo crucificado é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Além disso, a justiça de Cristo conquistada por meio de sua morte é imputada gratuitamente ao pecador que crê e se arrepende. Nós não merecíamos, mas Jesus, por amor, salvou a nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo escândalo que é um paradoxo, a cruz de Cristo, que ao mesmo tempo é morte, mas que trouxe vida. Ó Deus, obrigado por isso. Obrigado por nos ensinar, por meio de Paulo, que não precisamos nos orgulhar na sabedoria humana pelos nossos atos. Pelo contrário, precisamos humildemente reconhecer que tudo que somos, que tudo que temos, que tudo que aprendemos vem do Senhor. E que a verdadeira sabedoria é o escândalo da cruz de Cristo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Continua falando conosco, trata no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar conosco até este momento. Não sai daí sem deixar um like, sem deixar um comentário para nós, sem se inscrever no canal. Por favor, se foi bênção para você, se inscreva no canal. Marque algumas pessoas aí, mande nos grupos do WhatsApp, nos marca lá nas redes sociais, cria um history lá no Instagram, marcando a nossa página, nos segue no Instagram, abençoa a nossa vida. Que o Senhor continue abençoando a tua casa, a tua família e o teu ministério. E não esqueça, ame a palavra de Deus.